Olá, irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Amém, irmãos. Queridos, o tema que eu vou tratar com vocês hoje é a edificação do Life Group. Quem aqui é líder de Life, de célula? Levanta sua mão aí o mais alto que você puder. Amém, glória a Deus. Quem aqui está sendo treinado para se tornar um líder de Life Group, de célula? Amém, glória a Deus. Quantos são membros compromissados de uma célula? Amém, glória a Deus. Quem aqui ainda não foi para uma célula? Levante sua mão. Tem algumas pessoas? Não, todos em célula. Amém, glória a Deus, que bênção. Irmãos, ontem o pastor me ligou e me deu essa notícia maravilhosa que eu ia poder compartilhar com vocês essa mensagem. E foi uma confirmação de Deus, porque Deus ama tanto a gente, Deus nunca deixa a gente no escuro, né? E eu estou procurando absorver bastante coisa sobre célula, sobre discipulado, porque eu tenho ouvido algumas ministrações do pastor Eibe, e o pastor Eibe, quando ele vai explicar para alguém, quando ele é entrevistado, quando ele vai falar sobre a nossa igreja, ele fala assim: olha, a nossa igreja, ela é uma igreja que o DNA dela é célula e discipulado. O coração da nossa igreja é célula e discipulado. Então, o que eu penso? No que nós, líderes, temos que estar extremamente afiados? Em célula e em discipulado. Concorda comigo? Então, nós precisamos fazer de tudo para fazer da melhor maneira e compreender, entender e saber tudo sobre célula e discipulado. Qualquer dúvida que eu e você, que a gente tiver a respeito de célula e discipulado, nós temos que correr atrás de sanar isso. Célula e discipulado é uma coisa que precisa estar na ponta da nossa língua e latejando no nosso coração. E eu acordo de manhã e eu durmo à noite pensando em célula e em discipulado. Tenho orado a Deus para que isso possa ser uma coisa apaixonante no meu coração. E nós estamos com esse tema anual, né, que o Senhor vai edificar a igreja, o tema que Deus deu aos nossos pastores. E o pastor também me deu esse tema ontem, falou: olha, filho, eu queria que você ministrasse um tema sobre a edificação da célula, a edificação do Life Group. E eu não sou bobo nem nada, eu fui pesquisar já o tema que ele me deu, né? E eu comecei pela palavra edificação, eu fui procurar saber o que significa no dicionário edificação. E o dicionário me disse que edificação é ato, processo de edificar. Então, edificação é o processo de edificar. Mas o que é edificar? Então fui atrás também de saber o que significa edificar. E o dicionário me disse que edificar é levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Repita comigo: combinação, mais bonito e mais alto, combinação de materiais apropriados. Então guarde isso aí no teu coração. No latim, ele é um termo chamado aedificare e significa erguer, levantar ou construir algo. Então eu cheguei numa conclusão de que edificar é construir. Concorda comigo? Edificar é construir. Então eu fui atrás de saber o significado de construir. O que é construir? Construir é criar algo, juntando materiais em determinada forma, seguindo um determinado projeto. E eu achei isso aqui muito interessante. Construir é criar algo, juntando materiais em determinada forma, seguindo um determinado plano ou projeto. Irmãos, as nossas células, elas já foram criadas. Jesus, no Velho Testamento, as células, você sabe, eu não quero gastar tempo aqui, porque todo mundo aqui, ou você tem alguma dúvida que célula é bíblica, a igreja nas casas é bíblico, todo mundo concorda com isso? É bíblico, está na Bíblia. A igreja primitiva começou assim, nos lares, nas casas, né? Depois de um tempo que nós começamos a passar a reunir,
Mas a igreja, em muitos países perseguidos, não se tem o templo. A igreja se reúne nas casas, nos lares, né? E a célula, o Life Group, ele já foi criado, já foi elaborado, já existe o Life Group. Porém, as nossas células, o teu Life, ele ainda está num processo de edificação, de construção. Cada vez a gente vê que coisas precisam ser melhoradas. Você faz um expresso, você faz um curso na igreja, você ouve uma ministração dos nossos líderes, pastor Sabá, pastor Eibe, pastor Michel, você sempre vai ver alguma coisa que ainda precisa ser colocado na tua célula, que você precisa melhorar, porque a pessoa que está edificando a célula com a ajuda do Espírito Santo, somos nós líderes. A pessoa que tem a incumbência, a responsabilidade de ter a visão de olhar o que a célula precisa melhorar, o que na célula está bom, é o líder. O líder, eu gosto muito dessa frase que o meu irmão fala, ele fala assim: David, todo líder precisa ter um olhar clínico. Por que clínico? Porque é um olhar mais minucioso. O líder, ele olha para a célula como uma águia, ele olha diferente das pessoas. Ele fica procurando coisas para melhorar, ele precisa procurando coisas para acertar. E isso faz parte de uma construção. Quando você está construindo, meu pai é construtor, meu sogro é engenheiro, e quando eles estão na fase de construção de algo, sempre o engenheiro ou o dono da empresa que está colocando em prática aquela obra, ele sempre está vendo, olha, aqui vai precisar mais de ferro, aqui vai precisar mais de areia, nós vamos precisar mais de tapume. Ele sempre está olhando o que é necessário melhorar. E nós vamos estar sempre procurando melhorar até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Sempre nós vamos estar nessa busca de melhorar, não só nós em primeiro lugar, mas também aquilo que nós executamos, que o Senhor nos ordenou que fizéssemos. E aí eu comecei a fazer algumas anotações e me surgiu uma pergunta. Para uma célula ou um life, como você achar melhor chamar, o que precisa para um life ou uma célula existir ou acontecer? O que precisa para uma célula acontecer? 3 coisas. Primeiro, diga comigo, um lugar. Uma célula precisa de um lugar, um life precisa de um lugar. Segundo, precisa de um líder. Terceiro, precisa de pessoas. Então, se você passar na frente de uma casa e você vê algumas pessoas reunidas ali, semanalmente, e um líder ali ministrando, você pode ter certeza que é uma célula, é um grupo familiar, é um PG, é um grupo pequeno, é um culto caseiro. É uma coisa da igreja que está acontecendo ali, está existindo ali. Só que daí eu me fiz uma outra pergunta. Mas para uma célula, um life, existir, crescer e multiplicar, o que ela precisa? E aí eu comecei a me perguntar, eu como líder de célula, a minha célula, ela existe, ou ela existe, cresce e multiplica? A tua célula, ela existe, ela acontece, ou ela existe, cresce e multiplica? Eu fiquei me fazendo essa pergunta. E aí, o que uma célula precisa para que ela possa existir, crescer e multiplicar? Ela precisa de um lugar? Sim ou não? Ela precisa de um lugar? Mais do que um lugar, uma célula, para ela existir, crescer e multiplicar, ela precisa de um anfitrião transformado, proativo, disposto para o reino. Um lugar só não basta, uma casa só não basta, não. A célula, para ela existir, crescer e multiplicar, ela precisa de um anfitrião que esteja disposto a servir o reino. Porque muitas vezes o que acontece? Eu já cedo a minha casa, a minha parte eu já faço. Esse não é o nosso coração.
O nosso coração o coração que Jesus quer que a gente tenha, é que nós estejamos caminhando junto, fazendo da melhor maneira. Como que eu, como anfitrião, eu posso fazer melhor? O que eu posso melhorar como anfitrião? O meu testemunho como anfitrião da célula, como representante da igreja naquele lugar, o que eu posso fazer? O que as pessoas que estão ao meu redor, elas veem em mim como anfitrião de uma célula? Como que eu posso melhorar? Eu como anfitrião, eu preciso ser proativo, disposto para o reino. Irmãos, eu quero compartilhar com você algumas experiências boas e desagradáveis que eu tive já, com anfitrião de célula. Eu já tive anfitrião de célula, irmão, de eu chegar na célula para fazer a célula em outra cidade. Eu saía daqui de Guaratuba e chegava lá na casa desse anfitrião. Eu chegava lá, estava ele e a esposa deitados no sofá meia hora antes da célula. E eu chegava lá e ainda tinha que buscar os membros da célula. Esse é um anfitrião de célula. O coração dele está latejando por aquilo que Deus confiou na casa dele. Será que ele entendeu que a arca da presença de Deus está na casa dele toda semana? Será que aquele anfitrião, ele entendeu que dentro da casa dele é um lugar de salvação, é um lugar de transformação? Mas eu já tive também anfitrião de célula, irmão, de me ligar durante a semana: pastor ou David, o que nós podemos fazer? Podemos colocar umas bexigas aqui, podemos fazer um cartãozinho, podemos fazer uma lembrancinha para entregar para os irmãos. Olha, eu estou indo hoje de manhã já evangelizar aqui no bairro, estou indo convidar os meus amigos, as pessoas, estou indo anunciar aqui no bairro que eu abri a minha casa para uma célula, que a partir de agora aqui na minha casa há um pedaço, uma célula da igreja aqui na minha casa. Eu vou chamar os meus amigos, eu vou chamar as pessoas. Esse é o coração do verdadeiro anfitrião. Outra coisa, o que uma célula precisa, além de um anfitrião transformado, proativo, disposto para o reino, para que ela possa crescer, multiplicar? Ela precisa de um líder apaixonado por Jesus e por vidas, que não se limita ao dia da célula. Irmãos, liderar uma célula não é tão difícil. Você treina, você aprende. Agora, ter o coração de um líder de life, de célula, é outra coisa. Você ser um líder apaixonado por almas. Irmãos, eu tenho assistido algumas ministrações do pastor Eibe. Irmãos, ele conta como que o pai dele era apaixonado por vidas, como que ele é apaixonado por vidas. Como o pastor Michel fala, o pastor Eibe, ele consegue diminuir o globo terrestre. Ele falou assim: a gente só precisa de 200 equipes para ganhar o mundo. Só isso. Vi ele falando essa semana de novo. E muitas vezes a gente está achando impossível ganhar a nossa rua. E quando é de uma pessoa que está começando, que está chegando agora, a gente até releva. Mas muitas vezes você encontra líderes falando que é impossível, que está difícil, abrindo a boca para declarar coisas negativas. Quando a célula está passando por uma fase difícil, e célula, life, tem fases, irmãos. Tem fases. Se você estiver numa fase boa da sua célula, glória a Deus, mas se prepare, porque vai vir a fase ruim. Vai vir, mas se você estiver numa fase ruim, mantenha a sua fé, guarde o seu coração, persevere, porque a fase boa vai chegar. Isso é normal, faz parte da vida, faz parte do ministério. É aí que nós sabemos a diferença de quem é apaixonado, de quem é constante, de quem está decidido. É nos momentos de dificuldade, é naquele momento que às vezes sua esposa fica doente, chove, acaba a gasolina do carro, você chega na célula, não tem quase ninguém. Uma vez o anfitrião me ligou dizendo que não ia poder ir na célula. E eu já estava no meio do caminho indo para a cidade, pense. Mas o que eu fiz? Liguei o som lá no carro numa adoração: Senhor, é tua obra.
Eu sou um servo nessa obra, eu não sou o dono dela. Eu sou o servo dessa obra. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas. Há um propósito nisso que o Senhor está fazendo. Alguma coisa o Senhor está trabalhando no meu coração. Alguma coisa eu preciso melhorar. Alguma coisa eu preciso aprender com isso, Deus. Me mostra onde eu estou falhando. Como que eu posso ajustar isso? Se é em mim, me ajuda. Ser apaixonado, porque eu gosto dessa expressão, apaixonado. Eu fui ganho e discipulado muito tempo por pessoas muito apaixonantes por Jesus. E uma vez um discipulador meu falou assim: David, a pessoa que ela é apaixonada, ela não mede esforços. A pessoa que ela é, quando você está apaixonado, irmão, eu cansei não, né? Minha esposa está aqui, que se eu falar que eu cansei, ela vai... Né? Mas quantas vezes, irmão, eu morava lá no Campo Comprido, eu ia até sair do escritório, trabalhava na New Holland, saía do escritório, ia para São José dos Pinhais, e aí não sei, se você que é casado, quantos são casados que estão aqui? Não sei se com você era assim na época do namoro, mas que ruim a hora de ir embora, né? Então eu olhava no relógio e falava: não, ainda dá para pegar o ônibus de tal hora. Aí ficava mais um pouco. Aí daqui a pouco, não, eu pego o madrugueiro, dá tempo. Eu corro um pouco e dá tempo. E dava tempo nada, irmão. Quantas vezes eu cheguei no terminal do Campo Comprido e ia a pé até o Moradias Augusta. A pé. Aí chegava lá em casa, todo suado, pegava o telefone e ligava para quem? Para a namorada. Eu já estou com saudade. Entendeu? Só eu que fazia isso. Por quê? Por causa da paixão. Por causa da paixão. A paixão, eu quero te ver, eu quero estar junto com você, eu quero ouvir tua voz, eu quero fazer coisas que agradam você. Uma vez a Ana foi para o encontro com Deus. Deixa eu ver se ela está aí, não está, posso contar. Aí eu peguei, apaixonado, né, irmão? Comprei uma caixa de bombom, umas 2 caixas de bombom. Aí mandei fazer um coração de papelão, coloquei aqueles bombons dentro. Aí mandei fazer uma faixa assim de 2 metros. Eu te amo, você é a mulher da minha vida. Coloquei na frente da casa. Aí fui buscar ela na volta do encontro, ela chegando. Aí ela estava com saudade dos pais, queria ver os pais, né? E começou a garoar, e eu pedindo a Deus: Senhor, não dá vento, senão vai tirar a faixa, Deus. Não desmancha, deu trabalho. Aí chegamos, ela foi entrando, correndo dentro da casa, assim, deu: ei, volta um pouco, vamos lá do outro lado da rua, para ela ver assim. Daí ela olhou, falei: pô, agora vai casar, né? Não tem volta. Então, por que fazer essas loucuras, irmão? Hoje eu acho, pô, cara, eu era meio brega, né? Mas a paixão, eu queria agradar. Eu nunca tinha namorado, né, irmão? Eu me guardei durante anos. A igreja, o discipulado, meus pastores me ensinaram: David, se guarda, se preserva, porque na hora certa Deus vai colocar uma pessoa na sua vida. Se guarda, ora, busca. Sabe, irmão, eu lembro uma vez, abrindo um parênteses, que eu comecei a gostar de uma menina da igreja. Nossa, eu gostava daquela menina. Aí um dia nós, numa reunião assim dos jovens, a igreja pequenininha, e ela chegou com um rapaz lá anunciando que estava namorando. Nossa, irmão, quase que eu entrei numa depressão. Ai, meu Deus do céu. Aí fui chorar pro meu pastor. Ele: David, persevera, ora, um dia você vai achar uma corajosa, creia, tenha fé. Irmão, Deus foi bom. Mas nesse período, quando eu conheci, eu queria fazer tudo que ela gostava. Tudo que ela gostava eu queria fazer. Coisas que ela gostava de comer, sabe, levar em lugares. Será que nós temos nos esforçado para fazer o que o nosso Senhor gosta? Ou nós temos entrado nessa onda de querer que Deus faça o que eu gosto? Porque agora é assim, né? Tem uma música do Fruto Sagrado que fala que, vocês não são dessa época, vocês não conhecem, mas tem uma letra da música do Fruto Sagrado que eles falam: Deus, a nossa geração te faz de empregadinho, né? E a essência do Evangelho não é essa.
A essência do Evangelho é submeter a Cristo. A essência do Evangelho é estar sobre o senhorio do Senhor, fazer a sua vontade. A essência do Evangelho é se crucificar, é a minha vontade morrer, e eu fazer de tudo para agradar a Deus, fazer de tudo para agradar o Senhor. Isso já é uma pessoa normal, um membro normal. Agora pense você que o Senhor confiou uma célula, confiou pessoas. E eu sempre digo o seguinte, irmão: se Deus confiou a você uma célula, confiou a você pessoas, você não tem uma unção normal. Deus te deu algo a mais. Deus te deu algo a mais. Sobre quem que veio a unção de Pentecostes? Sobre a multidão ou sobre os discípulos? Sobre os discípulos. E você é discípulo. Há uma unção sobre a sua vida. Há uma capacitação dada por Deus para você. Para você ser apaixonante. Para você servir com paixão, com entusiasmo, irmãos. Nós não podemos nos limitar. Sabe, a minha célula é na quinta, ou a minha célula é no sábado. Eu lembro da célula no sábado, meio-dia. Aí aquele desespero para distribuir funções, para arrecadar as coisas, para chamar os irmãos. Não, se eu estou apaixonado pela célula, se eu sou apaixonado por vidas, eu já estou trabalhando isso durante a semana. Isso está no meu coração todo dia. Eu já estou mandando mensagem no meu grupo, eu já estou motivando meus discípulos, eu já estou movimentando as coisas. Porque eu não fui contratado para fazer aquilo, eu sou um voluntário por amor para fazer aquilo. Eu quero fazer o melhor, da melhor maneira. Então, uma célula, para ela existir, crescer e multiplicar, ela precisa de um anfitrião transformado, proativo, disposto para o reino. Terceiro, ela precisa de um líder apaixonado por Jesus e por vidas, que não se limita ao dia da célula. Terceiro, o que ele precisa? De pessoas? Não. O que precisa? Mais do que pessoas, precisa de membros compromissados. Uma célula que vai existir, que vai crescer e vai multiplicar, ela precisa ter membros compromissados. Só que muitas vezes a gente coloca o nome lá no banner, a gente diz que é compromissado, mas a gente não sabe o que é o tal do compromisso. É compromisso com o quê? Compromisso com quem? Que compromisso é esse? E eu quero explicar para você. Primeiro, eu tenho um compromisso com Jesus. Eu tenho um compromisso, eu sou um membro compromissado com Jesus. Compromissado em quê com Jesus? Em permanecer firme até a sua volta. Perseverar até a sua volta. Não é qualquer chuva que me tira, não é qualquer frio que me tira, não é qualquer dorzinha que me tira, não é qualquer coisa que vai me fazer negociar, estar com meus irmãos, não. Eu não vou depender das pessoas me provarem que eu preciso ir para a célula. Eu vou não depender que as pessoas venham me buscar. Está no meu coração esse compromisso. Eu me compromissei com Jesus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu entendi que a minha presença naquele lugar conta para a presença do Senhor estar lá. A Bíblia diz que se 2 ou 3 estiverem reunidos naquele lugar, eu estarei lá. Então eu preciso ter isso no meu coração. A minha presença é importante. Não precisa a gente ficar esperando que alguém diga isso. Eu já entendi, eu sou importante, cara, para aquela célula. Eu sou filho de Deus, eu faço parte daquela família. Eu amo aquele lugar, eu gosto daquele lugar. Agora, se eu sou uma pessoa diferente disso, primeiro, eu vou na célula quando der. Se tiver aparecer qualquer coisa mais importante, eu não vou na célula, porque depois eu peço perdão, daí eles vão me perdoar, então está tudo certo. Não, irmão, não é assim, esse não é o nosso coração. Sabe, eu fico olhando muitas vezes, volta do encontro, irmão. Volta do encontro, eu fico olhando. Hein, Alex? Agora eu vou ganhar o mundo.
eu vou, uau, eu vou e tal, irmão. Aí a gente vai vendo no decorrer do tempo, como apaga fácil aquele fogo, né? Não de todos, mas uma grande parte. Aonde que foi aquela unção? Aonde que foi aquela paixão? Era unção ou era emoção? Segundo, eu tenho um compromisso com a sua palavra. Primeiro, eu tenho compromisso com Jesus. Segundo, eu tenho um compromisso com a sua palavra. Que compromisso é esse com a palavra? De pôr em prática os princípios que eu aprendo. Ou toda semana o seu líder vai ficar precisando te convencer a contribuir. Toda semana o seu líder vai ter que convencer você a ofertar no quilo do amor. Toda semana o seu líder vai precisar te convencer que você precisa estar presente na célula. Toda semana o seu líder vai precisar te convencer a cultuar, a congregar. Toda semana o seu líder vai ter que ficar repetindo as mesmas coisas com você. Aí alguns ainda dizem: poxa, meu líder é muito repetitivo. É ele que é repetitivo ou sou eu que não pratico? Compromisso com a sua palavra. Irmãos, nós precisamos fazer uma autoanálise como membros de célula. Eu estou praticando aquilo que eu ouço 2 vezes, porque você ouve no culto, depois você ouve na célula de volta. Será que eu estou praticando, eu estou levando sério meu compromisso com Jesus? O meu compromisso com a palavra? Quantos princípios eu sei, eu aprendi, eu até comento que eu não pratico? Será que não está na hora de eu começar a praticar? Irmão, por favor, dá um ok lá no grupo, irmão. Dá um amém lá que você ouviu, que você entendeu. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, dá um sinal de vida aí, você está vivo, irmão. Uma vez eu pensei que eu tinha ficado, irmão, que toda a célula tinha ido embora e eu tinha ficado. Eu postei um negócio lá no grupo, irmão, dá um amém aí depois que você ouvir. Ninguém disse amém. Eu falei, pronto, eu fiquei e a célula foi para o céu. E lá não deve ter o WhatsApp, então está justificado. Então, irmãos, compromisso com o meu líder, compromisso com Jesus, com a sua palavra e compromisso com o líder, compromisso com o líder da célula, irmão. O que você deu a sua palavra, cumpra. Ah, ele é o líder, se eu não for, ele se vira. Se eu falei que eu ia ministrar a oferta, mas daí não vou poder ir, ele se vira, ele é o líder. Ele se vira. Não, irmão, tenha compromisso com o seu líder, tenha compromisso com ele, sabe, se disponha, mais legal, aprendi uma coisa na minha caminhada, mais legal do que o líder chegar para você e te desafiar a fazer alguma coisa, pedir para você fazer algo e você aceitar, sabe o que é melhor do que isso? Você ir antes se dispor. Você ir antes. Ei, estou aqui, ó, se precisar de mim, conte comigo. Gente, então você não tem ideia, em fases da célula, como é gostoso você ouvir isso de um membro. Como é gostoso você ouvir de um membro, às vezes, irmãos, precisa buscar alguém, conte comigo. Olha, o quilo do amor da célula, pode deixar que eu organizo. Deixa comigo, eu levo para a igreja, pode deixar. Líder, podemos nós dois aqui contar a oferta aqui, sabe, se dispor, irmãos. Procure imitar o líder. Troque a crítica por imitar. Vou imitar. Vou procurar ter o coração que esse homem, com essa mulher tem. Vou buscar ser parecido com ele. Olha como ele é apaixonado, como ele se dispõe, como ele corre, como ele está atrás, sabe? Procure imitar o seu líder. Servir junto com ele. Procure servir com ele.
Não deixe o seu líder de life, irmão, ficar garimpando voluntário. É o dia da nossa rede servir. Estou aqui, irmão, conte comigo. É uma vez no mês que a sua rede vai servir. Uma vez no mês. Então eu vou dar o meu melhor. Esse domingo eu vou reservar para o Senhor. Eu vou servir da melhor maneira. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Jesus. Eu tenho um compromisso com a sua palavra. E eu tenho um compromisso com esse homem que Deus colocou para me ajudar, para me orientar. Imagine comigo como que é o coração de Jesus olhando para você, você fazendo isso, irmão. Você já pensou? Então, quarto lugar. Aí, para uma célula existir, crescer e multiplicar, ela precisa seguir um projeto. Você sabe qual é o projeto da sua célula? Qual é o propósito da sua célula? Porque a célula, ela tem um propósito. Ela tem um propósito. E você que fez TLC, você que fez os expressos, você deve saber. Alguma coisa você deve lembrar. E isso, nós líderes, isso deve estar latejando no nosso coração. Isso deve estar muito bem revelado no nosso coração. Qual que é o propósito da sua célula? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você sabe qual é o propósito da sua célula? Irmão, você já parou para pensar? Por que você vai na casa de alguém uma vez por semana? Por que você vai lá? Eu já fiz essas perguntas. Muitas vezes por que eu estou indo na igreja? Sabe, irmão, é legal. Eu gosto disso, né? A Bíblia fala que nós precisamos ser pessoas que aceitam repreensão, correção, né? Mas nós precisamos aprender a gente se corrigir também, se autocorrigir. Faça perguntas. Por exemplo, por que você veio no Tadel hoje? Qual era o seu coração vindo para cá? Qual o seu intuito vindo para cá? Às vezes é bom a gente fazer essas perguntas. Mas a pergunta que eu quero focar aqui, e eu quero relembrar você: qual é o propósito do Life Group da Paz Church? Qual é o propósito das nossas células? São 8. Anote lá. O primeiro é evangelizar. Evangelizar. O segundo, integrar pessoas. Terceiro, pastorear. Quarto, discipular. Quinto, gerar comunhão. Sexto, treinamento. Sétimo, crescimento. Oitavo, multiplicação. Agora eu quero fazer uma dinâmica com você. Eu gostaria que você, na medida do possível, você fosse próximo. Eu queria que as células se reunissem. Não precisa fazer rodinha, mas que vocês ficassem próximos. As células. Procura aí o pessoal da sua célula, rapidão, e fica próximo da galera aí do seu life, da sua célula. Que você possa falar com eles. Fica próximo deles. Procura aí o seu líder de life. Reúne aí a sua célula. Vamos lá, bem rapidinho, irmãos, que o meu tempo já está indo. Amém? Todas as células reunidas aí? Se você não tiver em uma célula, procura, vai em alguma aí, de visitante, vai de visitante em alguma aí.
E agora, bem rápido, eu quero que você estabeleça alguém aí nessa célula que vai fazer algumas anotações agora. Levanta a mão aí, uma pessoa só da sua célula que vai anotar agora umas coisas. Tá certo aí? Tá? Então, vamos lá. Tá? Então, olhe para cá para você entender bem. Tá? Irmão, isso aqui vai ser muito importante. Tá? O Espírito Santo me deu isso hoje, preparando a palavra. Então, o pastor Eibe falou que a célula, ela precisa fazer isso. É o propósito da célula da Paz Church, é isso. Então, eu quero que você lá, de 1 a 10, conversando aí com os membros da sua célula, evangelismo, que nota você dá na sua célula? Para evangelismo, de 1 a 10. Seja franco, irmão. Seja sincero. Evangelismo, de 1 a 10. Vamos lá, todo mundo deu a nota aí? Segundo, que nota você dá de 1 a 10 para integração na sua célula, no seu life? Terceiro, que nota você dá de 1 a 10 para o pastoreio na sua célula? Irmãos, olha só, deixa eu explicar para você entender, tá? Evangelismo, quando nós falamos de evangelismo, ouvi o pastor Eibe falar essa semana. Até eu ia falar mais depois, mas eu vou falar já para você entender. O evangelismo na célula, ele não pode ser o evangelismo casual. Eu estou falando do evangelismo intencional. A sua célula tem um plano de evangelismo. Vocês estão levando a sério o Natanael 3. Vocês têm um dia fora da célula para evangelizar. Vocês estão buscando pessoas. O que é o evangelismo casual? Presta atenção. O que é o evangelismo pessoal? Eu trabalho com essa pessoa aqui, então eu tenho que falar de Jesus para ela. Esse é o casual. Eu encontrei essa pessoa aqui, então... Não, é quando a célula é intencional em evangelizar. Nós temos um plano de evangelismo. Nós saímos nas ruas, nós estamos fazendo alguma coisa. Então dê uma nota para isso. Integração. O que é a integração? Todas as pessoas que vão na sua célula, a célula inteira interage com ela, a célula inteira ajuda a integrar essa pessoa. Terceiro, pastoreio. O que é o pastoreio? As pessoas das células, os membros, são visitados semanalmente pelo líder e pelos membros compromissados. A célula pastoreia os novos irmãos que estão chegando. A visita do líder e dos membros compromissados durante a semana na célula. Aí você dá uma nota de 1 a 10 para isso. Quarto lugar, discipulado. Que nota você dá de 1 a 10 para o discipulado nas suas células? Todos os membros são discipulados? Quantos são discípulos na sua célula? Vamos lá, quinto, comunhão. Sua célula de 1 a 10. Há comunhão na sua célula?
Vocês valorizam os aniversariantes. Vocês fazem coisas fora da célula para fazer um lanche, visitar alguém. De 1 a 10. Todo mundo deu a nota já para a comunhão aí? Irmão, sexto, de 1 a 10, que nota você dá para treinamento na sua célula? Seus membros são treinados no Tadel, na célula. Eles estão sendo treinados a ministrar oferta, compartilhar louvor. Há treinamento na sua célula? Sétimo, irmãos, crescimento. Que nota você dá de 1 a 10? A sua célula cresce. E o oitavo e último, posso falar? O último, oitavo e último, multiplicação. Quantas vezes a sua célula multiplicou? Que nota você dá para multiplicação para a sua célula? De 1 a 10. Amém, irmãos? Olhem para mim agora, por gentileza. Irmãos, vocês foram verdadeiros, com certeza, né? Glória a Deus por isso. Agora, o que esse irmão que está anotando, ele vai fazer? Você vai descobrir qual é a média da sua célula. Soma tudo isso daí e divide por 8. Você vai saber qual é a nota da sua célula. Você vai ver aí se a sua célula está no azul ou está no vermelho. Irmãos, amém? Todo mundo conseguiu tirar a média da célula? Glória a Deus, amém? Então, olha só, agora eu preciso que você preste atenção no que eu vou te falar. Irmãos, só um minutinho. Eu fiz isso hoje com a minha célula. E, irmãos, quanta coisa eu e a Ana percebemos que nós precisamos melhorar. E eu não sei a sua célula, mas a minha não tirou 10. Eu não fiquei com nota azul aí. E essa nota, querido, líder, olha só, cadê os líderes? Levantem a mão, os líderes. Você que vai liderar a célula. Essa nota aí, irmão, ela tem que gerar algo em você. Essa dinâmica simples, ela tem que gerar algo no seu coração. Ela precisa gerar algo em você. E eu quero lembrar você daquele texto, quando Moisés estava em frente ao mar, Êxodo 14, versículo 15. Quando as coisas não aconteciam.
você percebeu aí vendo esses números que tem coisa que não está acontecendo na sua célula? Sim ou não? Eu percebi que tem coisas aí que é zero. Eu percebi na minha célula coisas que é zero. Zero. E eu me lembrei de quando Moisés estava na frente do mar e as coisas não iam. Ele começou bem. Ele tirou o povo do Egito. Eles estavam rumo a Canaã, tinha um propósito. Mas chegou uma hora que parece que deu errado. Parecia. E aí Moisés foi clamar a Deus. E aí Deus disse duas coisas para Moisés. E quando o Espírito Santo ministrou isso no meu coração hoje, irmão, me deu vontade de ligar para cada membro da minha célula pedir perdão. Eu como líder. O Senhor disse para Moisés: Moisés, por que você está clamando ao povo? Diga ao povo que marche. E aí eu me perguntei, o que eu como líder tenho dito para os membros da minha célula? O que eu tenho declarado na minha célula? Eu oro ou eu terceirizo a oração? Eu tenho dito para eles: irmãos, nós vamos crescer, nós vamos romper, nós vamos multiplicar. Irmãos, vai dar certo, nós vamos atravessar esse vale juntos. Irmão, em nome de Jesus, nós precisamos estar no Tadel, nós precisamos aprender, nós precisamos treinar. Queridos, nós precisamos levantar um jejum nessa célula, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos orar juntos. Ou você abriu a célula como eu uma vez? Pois é, eu acho que é só nós. Ou você, irmãos, está nós três aqui, nós dois aqui, mas tem o quarto homem está aqui. O mesmo Jesus que estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele está aqui. Nós estamos realizando algo bíblico, nós temos a bênção da nossa liderança, Deus está conosco, nós estamos passando por um vale, mas nós vamos crescer, vamos orar, vamos declarar, vamos colocar o nome das pessoas aqui, vamos clamar a Deus, vamos analisar o que nós precisamos melhorar. O que você tem dito no seu live? O que você tem falado lá? E aí Deus falou: diga ao povo que marche. Diga para a sua célula: irmãos, vamos andar, vamos para frente, vamos crescer. Aproveite que você está aí perto deles, diga agora, diga: vamos crescer, irmãos, vamos romper, vamos multiplicar, vamos avançar, vamos ganhar almas, vamos fazer coisas diferentes. Segundo, olha só, irmão, que Deus disse para Moisés: diga ao povo que marche. Segundo, Deus falou para Moisés: e você, Moisés? E você, Moisés? Pega o teu cajado e toque no mar e abra ele. O que isso significa? Eu digo para você, líder: toque no mar e abra o mar, irmãos. Abra o mar do evangelismo na sua célula, abra o mar da comunhão na sua célula, abra o mar da oração na sua célula. Seja o primeiro a orar, seja o primeiro a jejuar, seja o primeiro a buscar pessoas, a evangelizar. Dê o exemplo. Não fique reclamando daquele que não veio, daquele que não quer, não. Puxe para você: há uma unção sobre mim, eu sou discípulo, eu vou fazer alguma coisa. Você tem as ferramentas que você precisa. Você tem. Está aí dentro de você. Lembre, quando Deus criou o homem, Ele soprou. O que estava dentro de Deus, Deus soprou dentro do homem. Você tem a presença de Deus dentro de você. Você é capaz. Deus não te colocou numa furada, Deus não te colocou numa fria, não. Deus te colocou num lugar para você crescer, para você, qual a palavra que o Alex usou ali? Para você influenciar. Pastor, mas eu tenho esse problema, eu tenho esse outro. Vai para o discipulado, irmão. Mas na célula, você é vibrante, você é brasa viva, você é fogo, você está uma chama. No discipulado você chora, você... mas na célula não, irmão. Na célula você é um leão, você está dentro. Irmão, eu não sei cantar, mas na célula às vezes não tem violão, não tem música. Irmãos, vamos no gogó mesmo, vamos comigo lá, ó. Vamos lá, vamos junto, vamos cantar, vamos aplaudir, vamos celebrar. Sabe? As pessoas têm que olhar para você, líder, olhar para você e falar: meu Deus, cara, esse cara é demais.
esse cara, não sei, ele não é desse mundo. Deus te chamou para isso, irmão. Aí, olha só que interessante. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou te falar, irmãos. Esses 8 propósitos da célula, se eles forem praticados na célula, casualmente, não vai dar resultado. Mas se nós formos intencionais em evangelizar, em integrar, em pastorear, em discipular, em gerar comunhão, em treinar e crescer e multiplicar, nós vamos realizar o propósito, irmão. Até a pessoa dizer que não quer, olhar no seu olho e falar: olha, eu não quero ser líder, eu não quero. Irmão, acredite nela. Chama para o Tadel, movimenta a sua célula. No dia do Tadel, traz, irmãos. Boa, vem, vamos, irmãos. Sabe, os avisos que tem ali na segunda folha da cartilha, você não deve passar com tristeza, você tem que passar com entusiasmo. Irmãos, nosso Tadel, nosso culto de celebração, nosso café com o pastor, nosso batismo, sabe, meu Deus, nós precisamos ser assim. Agora, talvez, como eu hoje, você diga assim: puxa, mas eu imaginei que não estava tão legal, mas agora olhando esses números, eu vi que o negócio tá feio. Quem teve esse sentimento? Só fui eu. Eu olhei e falei: meu Jesus amado, cara, meu Deus. Só que, irmão, olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Sua célula é a sua missão. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: sua célula, seu life é a sua missão. Mas, olha só, irmão, mas olha só, antes da missão vem a unção. Você está numa missão, mas não sem capacitação. Você foi enviado para fazer o que você está fazendo, mas sobre você há uma unção, irmãos. Jesus, antes de enviar os discípulos para a missão, ele ungiu eles. Ele colocou algo que está acima do ser humano. Ele colocou algo do céu dentro deles. Pense que Jesus pegou as pessoas mais improváveis, e esse é um lema do reino: eu sou um improvável. Você está olhando para um menino aqui da Pai, irmão, ministrando. Você sabe quando que eu imaginei estar ministrando para líderes? Nunca. Você está olhando para um menino aqui, filho de pais separados, vindo do interior, sem profissão, sem estudo. E você que foi no encontro sabe um monte de coisa. Mas sabe o que é apaixonante do reino de Deus, irmãos? Que esse tipo de pessoa é pedra preciosa para Deus. Você é pedra preciosa para Deus. Pare para pensar que Deus escolheu você. Aquela célula precisava de você. Essa célula aí precisa que você conduza esse povo. Deus está dizendo para você: fulano, diga ao povo que marche. Fulano, pega o seu bordão, toque o mar. Se ele está falando, irmão, ele vai pagar a fatura. Ele vai pagar a fatura. Pense, eu estava pensando hoje, irmão, se seita, sai na rua fazer evangelismo porta a porta e tem resultado, quem dirá nós que temos o eterno revelado dentro de nós? Por que a gente não faz? Por que a gente não faz? A gente espera demais. Eu ouço muito: não é o momento, vamos esperar, porque nós temos que... Não, irmão, arruma lá, ajusta os discipulados, ajusta os pastoreios, irmãos. Vamos ganhar almas. Vamos, irmãos. Porque vocês vão ver, a gente vem aqui no clamor e nós cantamos: Guaratuba é de Jesus, ganhamos Guaratuba, tomamos a cidade. Nós falamos isso, mas a nossa ação não condiz com o que nós falamos.
porque as nossas células não evangelizam. Nós estamos esperando as pessoas virem. A verdade é essa, nós estamos esperando. Eu sou líder de célula também. Nós estamos lá na célula fazendo uma oração que não funciona, porque Jesus mandou ir e nós estamos orando para vir. Nós estamos fazendo ao contrário. Jesus está falando vai, e eu estou dizendo não, venho. E Jesus está dizendo não, vai, e eu estou dizendo não, venho. E nisso o tempo passa e fica cansativo, e daqui a pouco sabe o que acontece? Eu não quero mais. Não funciona, não acontece. Não é que não acontece, que não funciona, é que nós temos preguiça de pôr em prática o que dá certo. Nós precisamos mudar isso, irmão. Guaratuba, como diz o pastor Michel, é um ovo. Por que nós não saímos evangelizar, visitar as pessoas? Pastor, mas você não sabe, os meus membros sempre tem uma... Irmão, muda isso. Se você tiver um na sua célula, que você falar, querido, eu preciso que você ande do meu lado, eu preciso que você ande comigo. Pega esse irmão e sai com ele. Sai com ele, leva ele para evangelizar, leva ele para orar no hospital. Vai com ele, irmão, anda com ele, leva ele, treina ele, ensina ele. Faz com ele o que foi feito com você. Reproduza o que foi feito com você. Você está liderando a célula que você aprendeu com alguém. Você está liderando uma célula porque alguém acreditou em você. Então reproduza isso. Passe isso para frente. Você é discípulo. Você tem a unção. Irmãos, o que é a unção? É a presença de Deus. Nós temos a presença de Deus em nós. Sabe, irmão, o que vai te dar força para você erguer a sua célula, para você levantar a sua célula, é a unção que está em você, irmão. É a unção de Deus que está sobre a sua vida. Não é o quanto você sabe, não é o quanto você lê. Isso é bom, eu sou a favor, eu gosto de ler. Mas nós precisamos estar com a presença de Deus em nós. Nós precisamos. É a presença que vai te ajudar a olhar esses 8 propósitos da célula aqui e falar, cara, eu vou trabalhar isso um a um. É a unção de Deus que vai fazer você se apaixonar por vidas. É a unção de Deus que vai fazer você olhar os obstáculos de cima para baixo. É a unção de Deus que vai fazer você romper desafios seus. É a unção de Deus que vai fazer você, sabe, chega, cara, deu. Eu vou crescer, eu vou romper. Não vou ficar esperando ninguém me motivar. Mas para isso acontecer, você precisa guardar. Falei para a Ana hoje, amor, nós precisamos guardar a presença de Deus. Nós precisamos guardar a presença. O que nós temos de mais precioso é a presença. É a presença de Deus, irmãos. Olha o que diz lá o Salmo 27, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando você faz sem a presença, é vão. Eu vi outro dia um pastor falando, e o Ministério de Louvor, se puder, por gentileza, pode subir. Irmãos, eu ouvi algo chocante essa semana. Eu gostaria de pedir para que todos ficassem em pé, a gente já vai encerrar. Mas eu ouvi algo essa semana que mexeu comigo. O pastor falou assim, ele falou assim, irmãos, desde que eu nasci, eu conheci 3 gerações de cristãos. 3 gerações de cristãos. A primeira geração, eu conheci o finalzinho dela. Qual que foi a primeira geração que eu conheci também? A geração que tudo era Deus. Tudo era Deus. Tudo era para Deus. Qualquer coisinha não faça assim que desagrada a Deus. Não assiste televisão porque peca, Deus não gosta. Não usa calça mulher porque desagrada a Deus. Vai na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque Deus gosta. Se não for, desagrada a Deus. Era tudo para Deus, era tudo com Deus. Fazia um aniversário, o pastor orava, a mulher do pastor orava, o pai e a mãe oravam. Nascia uma criança, o pastor orava, a mãe orava, os pais oravam, derramava óleo, descia lá embaixo, orava. Todo mundo orava, era muita oração, era muita dependência de Deus. Tudo era Deus, era assim uma coisa exagerada para Deus. Aí passou um tempo, veio a segunda geração,
que a segunda geração fazia? Era Deus, mas Deus e mais alguma coisa. Então, enquanto a outra geração, num aniversário, o pastor orava, os pais oravam, era toda oração. A segunda geração, o pastor ora, né? Mas depois que a maioria dos irmãos da igreja foi embora, a gente põe um Titãs, um Mamonas Assassinas, porque enfim, né? Os meus primos não são cristãos, então, né? Tem que, né? Tem a Coca-Cola, a Fanta, mas tem que comprar a Skolzinha, porque meu tio não é cristão, então vai ficar ofendido, ele vai chegar aqui e vai achar um horror, né? Vai ficar sem jeito, né? Então, temos que ter paciência, né? Eu vou sair correndo do culto, o culto foi uma benção, mas eu tenho que ir embora, porque hoje é o último capítulo da novela, então não posso perder. Deus, tudo. Segunda geração, Deus e mais alguma coisa. Sempre alguma coisa para negociar. A domingo eu não vou no culto, porque tem futebol, então não vou. E foi sempre Deus e mais alguma coisa. A terceira geração, que é a nossa. E essa doeu. Essa é a pior. Que nós aprendemos a fazer as coisas de Deus sem Deus. Aniversário, por que o pastor orar? Nossa, vergonha, não precisa. Ora lá na igreja. Orar por uma pessoa na rua? Nossa, isso não, por quê? Né? Por que isso? Evangelizar, por quê? Falar de Jesus? Não, tudo tem o seu tempo, uma hora ele vai converter. Né? Vou fazer estou pensando em fazer isso aqui, vou abrir um negócio ali, vou fazer um negócio ali. Ô irmão, mas você já orou? Não, orar para quê? Já estou me sentindo bem, vai dar certo. Aí Deus, como é muito educado, então se você vai fazer do seu jeito, você vai fazer a sua célula do seu jeito, você não quer me perguntar como que eu quero que faça e você dá conta, então beleza. Tranquilo, faz aí. Deus é educado. Nós precisamos parar de fazer as coisas dele sem ele. Eu não preciso orar, porque eu sei fazer, eu já sei o esquema. Chega lá, ora, irmãos, vamos orar aqui. 2 músicas de celebração para todo mundo se soltar e tal. Aí uma dinâmica, daí faz a oferta, o quilo do amor, a cartilha já vem pronta lá, tal, beleza. Uma oração rápida, terminou em comunhão e deu. Eu sei fazer. Não precisa orar, não precisa jejuar. Por quê? Se eu já sei fazer. Eu já sei fazer. Por que orar? Por que depender? Por que buscar? Por que orar? Por que clamar? Por que chorar? Enquanto a Bíblia diz o que? Chorem os ministros. Chorem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, aí acontece. Se você, como eu, irmão, não quero, minha intenção aqui, irmão, é que você entenda que Deus capacitou algo para você, para fazer algo poderoso. Minha intenção aqui é que você entenda que é uma unção sobrenatural sobre a sua vida. Todos que estão aqui nesse Tadel, talvez com o olhar da carne você pense, não, eu quis no Tadel. Foi de nada, irmão, Deus trouxe você aqui. Deus quer você como um soldado valente nessa missão. Deus quis e quer que você passe a fazer parte de uma história linda que Deus está escrevendo nessa cidade. Mas nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos construir, edificar com o dono da obra do nosso lado, sussurrando no nosso ouvido. Faça assim, muda ali, ajusta ali, arruma ali. Nós precisamos, irmãos, aprender a caminhar com Deus. Não Deus lá atrás, nem Deus lá na frente. Deus do meu lado. Senhor, hoje eu tenho meu life group, Deus, me ajuda. Senhor, essa semana
o que eu preciso fazer a respeito do meu life group. Deus, quero te apresentar cada membro da minha célula, Senhor. São ovelhas tuas, o Senhor comprou com teu sangue, Deus. Move eles, quebranta eles, gera paixão neles, Deus. Feche seus olhos. Agora eu quero que você faça aí uma autoanálise. O que Deus ministrou no seu coração? O que você precisa clamar a Deus? Pelo que você precisa pedir perdão como líder a Deus? Qual é o compromisso que você precisa como líder fazer com Deus? Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu.